Oi! Já faz um tempo que eu tenho que falar sobre isso e eu decidi contar. Talvez eu não consiga contar tudo de uma vez só, mas eu vou tentando fazer por partes, né? Deus é maravilhoso, eu não sou perfeita e agradeço a Deus por tudo. Enfim, tenho um filho de 1 ano e 8 meses, chamado Lionel. É um menino abençoado, graças a Deus, muito inteligente, saudável também, com algumas questões, que é exatamente isso que eu vou falar. Quando eu estava grávida do Lionel, eu fiz os exames, né? E aí apareceu na morfológica que ele tinha uma hidronefrose. Hidro de água, nefrose, parte de nefrologia, né, que é a parte dos rins ali. Eu não sei explicar direito, porque eu não sei a parte técnica, mas eu entendi bem que um dos rins, o rim esquerdo, ele tava dilatado, ele tava inchado de água, entendeu? E isso era preocupante, mas que enquanto eu estava grávida, a princípio não tinha o que fazer, tinha que esperar ele nascer pra ver o que faria, né? Então tá, aí ele nasceu. Quando ele nasceu, ele já começou a tomar antibiótico, que era justamente para não ter infecção urinária, né? Aí nasceu, já veio para casa tomando a cefalexina, que era o antibiótico. E tudo bem, né? Só que a gente, mãe de primeira viagem, a minha mãe sempre teve meninas e a gente não observava muito assim. Ele fazia xixi. Só que ele não fazia xixi de jato, como os meninos têm costume. Então, eu fui uma mãe que eu nunca tive a oportunidade de ver, quando recém-nascido, o meu filho fazer um xixi em mim. Assim, não tinha. Porque o xixi dele saía, só que saía bem devagar e não tinha força. E ok, com 1 mês e 20 dias de vida, ele teve uma infecção urinária. E essa infecção urinária começou com a febre, muita febre que, tipo, continuava, sabe? Vômito e o vômito amarelo, assim. E ele ficou bem caidinho, gemente. Então, a gente foi pro hospital, né? Aqui da cidade. E lá no hospital eles examinaram ele, viram que ele tava com infecção urinária, internaram, porque ele era 1 mês e 20 dias, menos de 2 meses, né? E tava com febre alta e tudo. Internaram, começaram a parte do antibiótico, que daí são 10 dias tomando antibiótico na veia, né? Aí fizeram o tratamento dos 10 dias, foram começar os exames, todos os exames que tem que fazer, porque precisa de antibiótico para poder fazer os exames, né? Ok. Fez ultrassom, tava com hidronefrose ainda, aí fez aquele exame que entra naquela máquina lá, que agora eu acabei esquecendo o nome daquilo. Bem, que ele até dormiu na hora, graças a Deus, né? Porque não precisa colocar a medicação. Ele dormiu, aí entra naquela máquina, vê tudo. Colocaram um medicamento também pra ver se tava voltando, pra ver se voltava o xixi, se era algo assim. Aí descobriram que ele tinha o VUP, que é a válvula diureta posterior. Eu nem sabia que existia, não entendia nada. A gente fica muito perdida, ainda imagina, com 1 mês e 20 dias a gente tá extremamente perdida, né? E aí, o que aconteceu? Ele passou por uma cirurgia, né? Ele fez a cistoscopia, que foi como se fosse aquela endoscopia, só que na verdade a cistoscopia é por baixo, né? Pelo canalzinho do xixi, né? E aí ele fez essa cistoscopia e depois ele fez a cirurgia. A cirurgia daí também foi com caninho e tal. Eles, na verdade, o canalzinho dele do xixi, o que é a válvula, né? Exatamente uma válvula, sabe? Como se estivesse fechando ali, sabe? Aí fechava mais o buraquinho. Eu entendi assim, foi o que eu entendi. Então, talvez, não tecnicamente falando, seja o correto, mas foi o que eu entendi. Então, assim, tinha uma válvulazinha que tava mais fechadinha, então ele tinha mais dificuldade de fazer xixi. O que, consequentemente, a bexiga dele começava a se expandir.
E aí, de alguma forma, o líquido voltava pro rim e dilatava o rim. Bexiga dilatada, rim dilatado. Só que o rim direito, por bondade de Deus, eu acredito, ele conseguiu funcionar normalmente e não voltou nada, não teve nem não dilatou mais, então tá tudo certo, né? E aí, no hospital, né, tudo, elas fizeram aquela válvulazinha ali, foi queimado um pedacinho da válvula ali para poder ter uma abertura maior. E aí ele começou a tomar 2 medicamentos depois da cirurgia. O Retemic, que seria para abrir essa próstata, que seria ali, né, a parte da próstata, e o oxibutina, doxazocina, que é outro medicamento que ele também toma, que é relaxamento. Eu não sei explicar muito bem, mas eu entendi que seria como relaxamento para bexiga, né? Porque como ele ficou bastante tempo com a bexiga dilatada, a bexiga dele se transformou numa bexiga de esforço. E essa bexiga de esforço, ela ficou como se fosse machucada, assim, eu entendi, sabe? Ela ficou muito cansada, ficou trabalhando muito para tirar aquele xixi e não conseguia. Então, ela se tornou uma bexiga de esforço. Após isso, depois da cirurgia, passou o processo mais difícil que eu achei, assim, que até hoje às vezes é um pouco difícil de falar, mas Deus tem dado graça e a gente tá entendendo o propósito de Deus, né? Quando eu saí do hospital, eu falei, Senhor, um dia eu vou contar. Eu vou pegar, vou fazer um vídeo e vou falar. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Que eu espero que possa ajudar outras mães que estão passando pela mesma situação, sabe? Porque é bem difícil. Eu consegui conversar com 2 mães até agora que já passaram por uma situação parecida. E uma delas foi a mais parecida com a do meu bebê. A parte mais difícil foi a parte da gente ter que fazer a sondagem. Sonda vesical. É exatamente isso. O primeiro dia que eu escutei, mãe, vai ter que fazer a sondagem. Eu perguntei, há quanto tempo precisa fazer isso? E a minha ideia era, tipo assim, começar a fazer e terminar, nunca mais fazer, sabe? Que tem que fazer a sondinha, colocar ali pra esvaziar a bexiga, pra poder liberar o xixi que tá ali dentro. Porque ele era muito pequenininho, né? Tinha acabado de fazer a cirurgia, então precisava dessa ajuda pra tirar o xixi. Então, acho que foi o que a gente começou a fazer, né? Eu comecei a fazer. E aí, comecei a colocar a sondinha, tirar o xixi. E aí, eram 4 vezes no dia. Tinha que fazer de manhã, quando eu acordava. Depois meio-dia, de tarde e à noite. E depois, de noite, a gente já deixava sondado, já a noite inteira, assim. Ele ficava com a sonda. Aí, isso foi até os 9 meses. Fazendo isso, dando as medicações e fazendo a sondagem. Aí quando deu 9 meses, a médica disse, faz um teste. Não foi bem isso que ela falou, tá? Mas eu tô ignorantemente falando. Vamos ver, vocês medem de manhã e vê, se sair menos de 30, se eu não me engano, aí não precisa sondar à noite. Tá, a gente tava tirando, tava saindo menos que isso. Ele tava fazendo super xixi, sabe? E aí a gente parou. Foi ali bem dezembro, janeiro, algo assim. Dezembro. E a gente parou de fazer à noite, sondar de noite. Aí foi onde ele teve uma infecção urinária. Em fevereiro foi. Ali em janeiro, passou todo janeiro praticamente sem a gente sondar ele. Em fevereiro ele teve infecção urinária. A gente teve que ir todos os dias lá no hospital para ele tomar a medicação intravenosa. E aí ele tomava um antibiótico, né? E aí, depois disso, a médica falou pra mim, então volta a fazer sondagem à noite. Aí foi o que a gente começou a fazer, sondagem à noite, toda noite. E a gente continua fazendo sondagem à noite. Eu sempre espero ele dormir, não sei como é que cada um faz, né? Eu espero ele dormir, quando ele tá no sono profundo, eu vou lá e faço a sondagem, tiro o xixi e deixo ele com a sonda a noite inteira pra esvaziar a bexiga e não deixar encher, né? Teve uma frase que a doutora Eliette falou pra gente que ficou na minha mente, assim. Ela disse, água parada
enche de mosca, né? E foi exatamente isso que ficou na minha mente. Então, tipo assim, a gente tira o xixi dele pra não ficar ali parado, ele precisa sair. Então, à noite ele não faz xixi, ele não tem força. Ele precisa fazer força pro xixi sair. Ele precisa. Até vejo quando ele faz xixi, ele faz força pra sair o xixi. Então, assim, de noite dormindo ele não faz. Ele precisa acordar, tá bem ativo pra poder fazer xixi. Então, por isso a gente faz a sondagem ainda. Ele já se acostumou, ele não sente dor, a gente usa a lidocaína, né? Ele às vezes sente um desconforto, obviamente, né? Não tem o que fazer, como diz a médica. Mas pelo menos é o que eu penso, a gente faz pelo bem dele, né? E aí, claro, daí a médica falou, ele tá evoluindo, tudo, estamos continuando fazendo mais exames, porque realmente deu uma alteraçãozinha ali no rim, mas agora a gente não sabe, só Deus sabe. E eu espero, assim, que isso possa ajudar quem precisa, sabe? Porque a gente fica... Eu contei um pouquinho da minha história e tem muito, às vezes, mais coisas que talvez eu esqueça, mas a gente fica muito perdida nessas situações, assim. E a primeira vez que eu fui fazer a sondagem dele, hoje eu consigo falar normalmente, mas antes eu chorava muito, né? Foi um choque muito grande pra mim, porque eu pensava, por quê? Porque meu filho, né? Tipo, eu preferia que fosse comigo, claro, obviamente, mas depois a gente começa a pensar, Deus tem um propósito em tudo, sabe? Então, assim, eu espero mesmo que tudo que eu falei aqui, e se precisarem que eu conte mais, eu também posso contar, se quiser perguntar, possa ajudar pessoas que precisam, que estão perdidas, porque digo que meu filho, graças a Deus, assim, ele é muito saudável, muito inteligente, não tem, até tem outra questãozinha ali, mas graças a Deus também já melhorou. Então, assim, eu não posso reclamar de nada, só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tem protegido, guardado e me ensinado que tudo tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito para acontecer. O porquê que aconteceu comigo? Porque talvez comigo eu iria abrir minha boca e falar. E é o que eu faço. Às vezes eu encontro alguém e eu conto. Eu não tenho medo de contar uma situação. Por quê? Pra mim já é, não digo normal, mas natural, sabe? E acho que é isso, sabe? Curtinho, breve e objetivo, de uma forma clara e objetiva. E que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe as nossas vidas, que possa dar clareza, discernimento sobre essas situações que são bem difíceis, não só da minha situação, mas outras situações de mães atípicas também, que passam por coisas muito piores às vezes, e os filhos passam por coisas muito piores também. E eu me sinto... eu acho que eu me acolhi de uma forma diferente, sabe? E talvez isso seja uma forma de entender que tudo tem um propósito. Deus nos dá algo pra gente, mesmo que difícil e triste às vezes, mas com um propósito de entregar algo pra alguém. Então, eu espero realmente que esse seja o propósito que eu possa entregar. Foi uma promessa que eu fiz e eu ainda não tinha feito, então esse é o vídeo da minha promessa. É difícil de falar, é difícil de contar, mas depois com o tempo a gente entende que mais difícil ainda é ver nosso filho sofrendo. Então, eu prefiro 1000 vezes fazer a sondagem à noite nele do que levar ele para um hospital com infecção urinária. Eu penso assim. Então, assim, deixo nas mãos de Deus, continuo orando para que Deus possa curar e para que eu possa vir dar um testemunho maior e mais lindo, mas também entendo que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Eu sempre coloquei esse versículo na minha vida, Eclesiastes 3:1. Todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Então eu creio que Deus tem um tempo determinado para cada um, para cada coisa, para cada solução. Bem?